Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje, nessa aula, nós vamos tratar um pouco sobre contrato de compra e venda. Essa aula, pessoal, na verdade, vai ser dividida em três. Essa primeira, nós vamos tratar da primeira parte do contrato de compra e venda, depois nós vamos ter uma segunda aula sobre uma segunda parte de compra e venda, e depois uma terceira aula com a última parte do contrato de compra e venda. Nessa primeira aula do contrato de compra e venda, nós vamos tratar aí de alguns aspectos introdutórios e elementares do contrato de compra e venda, né? A primeira coisa que nós temos que tratar do contrato de compra e venda é a sua origem histórica. Vejam, pessoal, que o contrato de compra e venda pode parecer que sim, mas na verdade ele não é o contrato mais antigo que nós temos na nossa sociedade, né? Na verdade, tecnicamente, o contrato mais antigo que nós temos na sociedade é o contrato de escambo, que nós conhecemos como um contrato de troca ou permuta, né? Na verdade, pessoal, desde da sociedade primitiva, desde que o homem passou a viver em grupos, esse contrato de escambo começou a surgir, né? Só que o que acontece, pessoal? Por que o contrato de compra e venda não surgiu naquela época? Porque, na verdade, pessoal, o contrato de compra e venda ele só foi surgir quando nós tivemos a padronização de uma moeda, um padrão de troca, vamos dizer assim. Então, na verdade, o contrato de compra e venda, tecnicamente, ele só foi surgir quando nós tivemos a padronização de um valor de troca, que nós chamamos de moeda, né? Que vem, na verdade, de pecúnia, pecus, né? Quando se estabeleceu o pecus, é que, na verdade, nós tivemos a criação do contrato de compra e venda, né? E aí, então, pessoal, a partir desse momento, quando nós tivemos uma padronização de um valor, é que nós passamos a ter o contrato de compra e venda. E aí, então, nós evoluímos nisso daí lá, em relação à Grécia, em relação ao Império Romano. Na Idade Média, pessoal, o contrato de compra e venda ele deu uma adormecida, exatamente porque na Idade Média dificilmente nós tínhamos algum tipo de contratos que envolviam, isso aí na verdade a maioria dos contratos envolviam pagamento de tributos, de relação sucerano-vassalagem, ou contrato de troca. Dificilmente nós tínhamos um contrato de compra e venda, até porque naquela época o comércio adormeceu, né? Sem o comércio, tecnicamente não tem compra e venda. E aí, então, pessoal, a compra e venda foi ressurgir efetivamente já no início da Idade Moderna com os burgos. Foi ali que o contrato de compra e venda começou a ressurgir, recomeçou, na verdade, e teve aí o seu grande boom, né? E aí, hoje, pessoal, na verdade, o contrato de compra e venda ele é considerado a base de uma economia. É um contrato extremamente importante, né? Nós celebramos esse tipo de contrato praticamente todos os dias, né? Todos os dias nós celebramos contrato de compra e venda. Então, com base nisso, pessoal, nós temos o seguinte: o estudo do contrato de compra e venda, na verdade, dentro dos contratos em espécie, é o principal ponto, vamos colocar aí o principal ponto de toque do estudo que nós vamos ter dentro dos contratos em espécie. Lembrando, pessoal, que os contratos em espécie são aqueles contratos que estão designados no Código Civil, né? Então, eles são aqueles contratos que estão nominados no Código Civil e sua disciplina legal estão dentro do Código Civil. É possível a existência de outros tipos de contratos, como nós já vimos em outras aulas, né? Mas o contrato de compra e venda ele é um contrato que está disciplinado dentro do Código Civil, então toda a nossa base fundamental do estudo vai estar dentro do Código Civil, certo? E aí, então, vamos ao conceito do contrato de compra e venda. Conceitualmente, pessoal, na verdade, o conceito de contrato de compra e venda é um conceito bastante simples. O que vai ser o contrato de compra e venda? Vai ser aquele contrato onde nós vamos ter aí duas pessoas, ou dois polos, na verdade, né, duas partes, sendo que uma deseja vender uma casa, por exemplo, e a outra deseja comprar, pagando o respectivo preço em dinheiro ou valor fiduciário equivalente. Então, o que é o contrato de compra e venda, pessoal? É aquele contrato onde duas pessoas, uma desejando vender,
outra desejando comprar. Então, uma deseja transferir a propriedade de uma determinada coisa para outra pessoa, e essa outra pessoa vai pagar para essa pessoa que está vendendo o seu respectivo preço, que deve ser em dinheiro ou o valor fiduciário equivalente. Né? Esse conceito, pessoal, está descrito no artigo 481 do Código Civil, que vai falar o seguinte: pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa a outro, e o outro a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Né? Então, aí nós temos dentro do Código, no artigo 481, o conceito do contrato de compra e venda. Quem são as partes desse contrato? Né? Vamos lá, quem são as partes? Parece básico, mas a gente precisa falar. Né? Nós temos, de um lado, o vendedor, que no nosso caso aqui é o B. O B é o nosso vendedor. E, de outro lado, nós temos o... Caiu a caneta. Nós temos o comprador, que vai ser, no nosso caso aqui, o A. Certo? Então, essas são as partes do nosso contrato de compra e venda. Qual é a finalidade desse contrato, pessoal? Continuando aqui ainda. Vamos dizer, qual a função social do contrato de compra e venda? Né? Poucos contratos a gente pode aí explicar, falar um pouquinho sobre a função social. Porque muitos contratos, apesar de terem que respeitar a função social dele, dificilmente a gente consegue colocar isso numa visão prática. Mas vamos analisar isso no contrato de compra e venda. Qual que é a função social do contrato de compra e venda, pessoal? A função social do contrato de compra e venda é promover a circulação de riquezas. Traduzido riquezas aqui como bens. Propiciando, pessoal, a transmissão de propriedade de forma onerosa. E, na verdade, pessoal, nós podemos dizer que todo contrato de compra e venda parte de um pressuposto que é fundamentar a economia capitalista. Veja, pessoal, que na verdade você não consegue visualizar uma economia baseada no capitalismo sem o contrato de compra e venda. Né? É a base, é o centro da economia capitalista, está exatamente no contrato de compra e venda. Então, dentro disso, qual é a função social do contrato de compra e venda? Facilitar, promover, dar mecanismos jurídicos para propiciar circulação de riquezas, possibilitar a transmissão de propriedades. Né? Só que aí, pessoal, quando nós falamos de possibilitar a transmissão da propriedade, um cuidado a gente tem que lembrar de uma coisa que, na verdade, nós já vimos lá na teoria geral das obrigações, quando nós falamos sobre a obrigação de dar coisa certa. Vejam, pessoal, o contrato de compra e venda ou qualquer obrigação transfere propriedade? O contrato de compra e venda transfere propriedade, pessoal? E a resposta é não. Contrato de compra e venda nenhum, né, ficou meio fraquinho isso aqui, o contrato de compra e venda nenhum, pessoal, transfere propriedade, tá? Na verdade, o que, que nós temos? O contrato de compra e venda gera a obrigação de transferir. O vendedor está obrigado a transferir a propriedade uma vez pago o preço. Né? Então, veja, pessoal, pura e simplesmente o contrato de compra e venda, seja a escritura pública em relação ao imóvel, seja um contrato particular em relação a bens imóveis, esse contrato em si não transmite a propriedade. A propriedade, na verdade, pessoal, ela é transmitida com base num ato real. Um ato de direito real. Que, na verdade, nós também já vimos. Quais são esses atos, pessoal? Em relação a imóveis, o nosso ato é o registro. E em relação a móveis, o ato é a tradição. Significa dizer, pessoal, que enquanto não houver o registro e enquanto não houver a tradição em relação a bem imóvel, nós não temos a transmissão da propriedade. Isso daqui, pessoal, é ato de
cumprimento do contrato. É ato de cumprimento do contrato. Então, vou repetir, pessoal. Contrato de compra e venda não transmite propriedade. Gera apenas a obrigação de transmitir. Tá? O que vai efetivamente transmitir a propriedade, pessoal, são atos de direito real, que no caso do imóvel é o registro do contrato da escritura na matrícula do imóvel e no caso do bem imóvel, a entrega do bem para o comprador. Certo, pessoal? Compreendido o conceito e esses detalhes iniciais, pessoal, nós agora precisamos apontar quais são as características do contrato de compra e venda, né? E essas características, na verdade, pessoal, nós analisamos em cima da classificação na teoria geral dos contratos. Então, quais são essas características, pessoal? Primeiro, o nosso contrato de compra e venda, ele é bilateral. É um contrato essencialmente bilateral. Em segundo lugar, pessoal, nosso contrato, contrato de compra e venda, ele é um contrato essencialmente oneroso. Tem que ter uma contraprestação. Não existe contrato de compra e venda sem contraprestação. Tá? Em terceiro lugar, pessoal, nosso contrato, ele é em regra comutativo, mas pode ser aleatório. A gente vai ver algumas situações onde o contrato de compra e venda pode ter aí uma incerteza, um risco em uma ou ambas as prestações, né? Por exemplo, pessoal, contrato de compra e venda de soja futura, né? É um exemplo clássico de um contrato de compra e venda com alea, com risco, um contrato de compra e venda aleatório, né? Outra coisa, pessoal, em regra, o nosso contrato, ele é paritário. Mas ele já foi mais, tá, pessoal? Mais paritário. Hoje, ele tem aí bastante características de contrato de adesão. Em várias situações, pessoal, nós podemos visualizar contratos de compra e venda com características de contrato de adesão, tá? Também, pessoal, é um contrato de natureza impessoal. Por quê? Porque não se vincula à pessoa, né? Você compra o objeto não por causa da pessoa e sim por causa do objeto, tá? Nada impedindo que seja pessoal, mas a regra é que ele é impessoal. É um contrato que, em regra, também não é solene, não exige formalidades, mas em algumas situações depende de forma para a validade, né? Por exemplo, contrato de compra e venda de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos precisa necessariamente ser feito por escritura pública. Também, pessoal, é um contrato consensual. Tá? Por quê, pessoal? Porque não depende de ato de entrega, basta o consenso. O consenso é o elemento-chave do contrato de compra e venda. Tá? Mais um outro ponto aí, pessoal, importante. Pode ser tanto de execução instantânea ou de duração. Tudo vai depender, pessoal, da forma como se dá a entrega da coisa comprada e a entrega do preço, né? Então, se tudo se der num único ato, instantâneo. Se isso se der de forma parcelada, se prolongar, se a execução se prolongar no tempo, então nós vamos ter aí um contrato de duração. Que mais? Nosso contrato também, ele em regra não precisa de causa, né? Não causal. Não se vincula a uma causa especificamente. Nosso contrato de compra e venda, ele é principal. Na verdade, ele não depende de nenhum outro contrato, né? E, por fim, é um contrato definitivo. Mas nós vamos ver que existe a modalidade preliminar. A gente vai ter uma aula específica sobre a modalidade preliminar, que nada mais é do que o contrato de compromisso de compra e venda. Tá? Continuando, pessoal, nós temos que ver também outro ponto importante dentro do contrato de compra e venda, que é a questão da capacidade e legitimação. Vejam, pessoal, que, na verdade, o contrato de compra e venda demanda dois pontos. Primeiro, a capacidade genérica, e a capacidade para contratar, chamada legitimação.
Significa dizer o seguinte, pessoal. Primeiro, capacidade genérica, né? Qualquer negócio jurídico, a pessoa, para celebrar esse negócio jurídico, precisa da capacidade genérica, que é aquela do terceiro, quarto e quinto do nosso Código Civil, né? Então, essa aí é básica para qualquer negócio jurídico, inclusive para a compra e venda. Mas aqui na compra e venda, pessoal, existe a situação da legitimação, que é a capacidade para contratar. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, existem algumas situações onde a lei retira da pessoa a legitimação, né? Retira da pessoa a capacidade para contratar. Por exemplo, eu não sou o proprietário do carro do Paulo, o carro é do Paulo. Eu posso vender o carro do Paulo? Eu sou capaz, plenamente capaz, genericamente. Mas eu posso tecnicamente vender o carro do Paulo? Legalmente não. Por quê? Esse contrato ele vai ser nulo, porque eu não sou proprietário, né? Eu não tenho legitimação. Outras situações importantes que nós temos que considerar, pessoal. Por exemplo, o tutor pode comprar bens do tutelado? Também não. Por quê? Porque a lei retira do tutor a legitimação. A mesma coisa em relação ao curador. A lei retira do curador a legitimação, né? Então, pessoal, em algumas situações, a lei vai retirar de certas pessoas a capacidade que ela tem de contratar. Então, isso é um ponto também muito importante.